Não. Todo mundo vai orar mesmo, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira palavra do dia. São 3, lembrando, né? Então a primeira às 11, a segunda vai ser tal hora, tal hora. Não, vocês querem que eu fale, eu falo, não tem problema. Vocês vão estar. Se vocês quiserem eu falo, mas está definido na minha cabeça já. Eu só esperando, depois eu vou falar com a Solzinha, porque a Cris falou que quer um horário para mães que oram, para vocês orarem, né? Para depois vocês subirem lá, me fala para colocar. Mas se vocês quiserem reservar o horário, tá lá minha agenda aberta. Eu coloquei lá de 1 a 12. Vou escolher um horário para você lá. A hora da Sul. Ó. Né? Amém. Vocês vão ficar sentados no chão mesmo? Eu vou pregar, hein, gente? Então pode sentar, pegar uma cadeira se quiser. Ou se quiser, fiquem confortáveis. A ideia é vocês estarem confortáveis. Cadê o óculos? Ah, ficou bonitão de óculos, hein, velho? Você é louco. Bonitão. Bonitão de óculos. Vai fazer o play, né? Já tá gravando? Mas aí você corta essa parte, né? Que entrou. Hã? Ah, quem sabe faz ao vivo, louco meu. Não, você corta lá, pô. Ah, aleluia. Paulo, só para vocês ficarem confortáveis, né? Eu não vou pregar correndo, né? Porque são 3 mensagens mais uma amanhã, senão não tenho voz. Amanhã eu não aguento. Aí eu vou ter que passar para quem? O Wagner. Fazer o quê? Bom, vamos lá. A gente está falando aí de céus abertos, amém? Então, nas suas orações, eu espero que vocês estejam enfatizando a questão que os céus estão abertos. O que é enfatizar que os céus estão abertos? É você crer que os céus estão abertos aqui hoje. E você está orando crendo que os céus estão abertos sobre nós, sobre este lugar, sobre você, sobre tudo aquilo que você está pedindo, né? Então, a gente está falando de 7 chaves para isso. Nós já falamos de 3, agora eu vou falar da 4ª chave. A primeira chave foi em busca da presença de Deus, então a chave é a presença de Deus. Então a gente sabe que a presença de Deus já está aqui, a presença de Deus se faz presente, a gente vem buscando a presença de Deus nesses dias, né? Não que antes não estávamos, mas acho que agora de uma forma mais clara, sabendo o que a gente está querendo, né, alcançar. A segunda chave foi a fé. A gente falou que sem a fé não adianta, então a gente precisa da presença, a gente precisa da fé. Domingo passado eu falei da esperança. Então a gente precisa acreditar nas promessas que foram ditas, né, ter essa esperança que isso vai acontecer, que a gente vai viver tudo isso. Eu espero que você tenha relembrado de promessas que foram derramadas sobre ti. E a primeira palavra hoje eu quero falar sobre a consagração em meio a batalhas. Então a 4ª chave hoje chama-se consagração. E às vezes a gente esquece dessa chave da consagração. Então hoje nós estamos aqui e nós estamos em consagração, como antigamente nós falávamos, né? Estamos num período de jejum, então nós estamos nos consagrando, né? Nos separando para ter uma conexão mais clara com Deus, ou mais limpa com Deus, ou um acesso maior com Deus, né? E a consagração em meio às batalhas é porque a gente sabe que na nossa vida a gente sempre vai passar por batalhas. E a Bíblia muitas vezes nos ensina que tem batalhas que nós só vencemos com jejum, né, e oração. Então tem batalhas que nós só vencemos com consagração. E talvez você só viva a consagração ou só viva do jejum e da oração
quando a gente tem campanhas de 21 dias para alguma coisa. Ou quando a gente tem um encontro a fazer, ou um evento para fazer, que a gente fala, ó, vamos jejuar tantos dias para isso. Mas essas chaves, né? Falando de chaves que garantem que os céus estão abertos, é legal você ter isso como uma disciplina, né? Do seu dia a dia, da sua vida. Você jejuar pela sua casa, jejuar pela sua família, jejuar pela sua vida, pela restauração da sua vida. Eu falo assim, pastor, eu preciso de restauração, eu vou jejuar. Vou dar um exemplo, meu irmão. Enquanto eu estava ali, né, dando uma revisada, né, no texto de hoje, eu recebendo as mensagens assim, estou mal, estou ruim, vou chegar tarde, estou passando bem porque não estou conseguindo jejuar, eu vou conseguir jejuar, porque já são batalhas. Nós vamos ser tentados a isso durante o dia de hoje. Né? A não conseguir fazer aquilo que nos comprometemos a fazer. Provavelmente vai vir na sua cabeça, não, eu vou fazer isso, mas e se eu negociar isso? E se eu só fizer aquilo? Se eu só ceder um pouquinho nisso aqui? Eu lembro uma vez nós fizemos o jejum de Daniel e no meio do jejum de Daniel virou Daniel, de Manuel, de Rafael, de qualquer coisa, porque a gente foi negociando, Edna. Então, frutas, verduras e legumes, né? Aí começou uma discussão de o que era fruta, verdura e legumes. Daqui a pouco tudo era legumes, tudo era fruta. Tudo se encaixava. Não tinha mais o que era grão, o que era trigo, nada disso. Tudo se encaixou nisso. Então a gente não está aqui hoje para negociar, meu irmão. Está aqui hoje para se consagrar. O que a gente tem que a consagração é uma chave que vai nos ajudar a manter, né, os céus abertos. Aí o texto base, se você quiser acompanhar comigo, Josué, capítulo 5, versículo 15. Não sei se vocês trouxeram Bíblia para 12 horas, né? Não sei se a gente consegue compartilhar. Hoje, não sei, está desligado. Mas então vamos lá, eu leio aqui para vocês. Oi? Josué 5. Josué 5:15. Texto base de hoje, tá? Amém? Diz assim o texto. O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Josué 5:15. Então esse texto aqui apresenta que a experiência de Josué numa construção narrativa de um mesmo texto que foi dito a Moisés, né? No mesmo contexto de tire as suas sandálias, pois o lugar que você está é santo. Então aqui tem uma ordem a Josué falando, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está aí é santo. O texto diz que Josué tirou. A gente sabe que Moisés, quando ele foi chamado, ele cuidava de ovelhas. E Josué, ele foi chamado para viver uma missão sem um exército. Por quê? Porque Josué, quando começou a liderar o povo, ele já está liderando a segunda geração daqueles que saíram do Egito. Que a primeira geração morre durante esse período. Então, aqueles que faziam tijolos, colocavam a mão na massa, que eram fortes porque trabalhavam na obra, todos esses tiveram filhos, e esses filhos foram os filhos, foram aqueles que ficaram com Josué para continuar a promessa, a missão. Então Josué, ele tinha um exército de pessoas que conheciam a promessa, mas não entendiam nada de guerra. Não entendiam nada de luta. Não foram preparados para isso. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos falar que seriam aqueles que quando a gente fala assim, esse foi criado pela avó.
Sabe quando a gente fala, isso aí foi criado pela avó? Porque não tem a experiência de vida que os pais tiveram. Então eles eram homens que eles cresceram nesse ambiente de milagres, de provisão, mas eles nunca foram tocados no seu íntimo com Deus. Não chegaram a ser tocados nisso. Tanto que esses homens que seguiram com Josué, eles não chegaram nem a serem circuncidados. Essa é a verdade. Eles não foram circuncidados. Em Josué 5:5 diz assim: todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. E a gente sabe que uma das formas da consagração, da entrega daquele povo, né, da consagração daquele povo a Deus, era que eles precisavam ser circuncidados. E esses filhos não eram, não foram. Os pais não fizeram isso. Então, a gente sabe que nos dias de hoje ninguém precisa passar por isso para viver uma vida de intimidade com Deus. Mas naquela época era algo que eles faziam. E esses filhos não fizeram, os pais não fizeram isso com os filhos. Não fizeram isso no meio do caminho. Então eles não tinham essa experiência de intimidade, eles não foram tocados na intimidade. Deus no seu coração é como se eles não tivessem conhecido a Deus profundamente, porque eles não foram consagrados para isso. Então nós somos consagrados porque a gente quer ter essa intimidade com Deus. Você é consagrado a Deus para ter essa intimidade com Deus. E esse povo não tinha essa intimidade, o coração deles não tinha ainda sido tocado por Deus. Então Josué ele tinha essa missão de, além de levar esse povo a ter esse toque, né, essa experiência com Deus no coração deles, que eles fossem tocados. Então, eles eram homens que ficaram órfãos e eles carregavam uma certa carga de humilhação porque os pais não fizeram o que tinham que fazer e agora Josué ia ter que fazer. Então Josué teve que fazer isso. Continuando em Josué 5, 6 e 7, diz assim: os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Veja que foi Josué que circuncidou os filhos. Então tem uma certa carga emocional. Porque tem uma certa vergonha primeiro porque o pai desobedeceu a Deus. Porque o pai não herdou a terra porque desobedeceu a Deus. Esse é o contexto da história. Vocês não vão herdar a terra porque vocês estão desobedecendo. E segundo, porque eles não fizeram o que tinham que fazer. Então vem agora um homem que não tem nada a ver com a história e vai ter que fazer o papel que deveria ter sido feito ao pai. Então, com isso, você vê que, apesar de ele ter um exército, ele tinha um exército despreparado. Então, veja, Josué tinha que passar por batalhas, mas quando ele olhava para trás, ele andava com um exército despreparado. Ele andava com um povo despreparado. Mas o que muda toda essa história? É exatamente a obediência de Josué e a consagração do povo. Porque a consagração é uma obediência a Deus. Nós somos chamados à consagração. A consagração é algo que nós precisamos viver. Você precisa estar debaixo de consagração, meu irmão. Porque, por mais que talvez você não tenha experiências de guerra, você sabe das promessas que Deus tem para você. É o que a gente falou domingo passado. Deus tem promessas para você. Agora a gente vai o quê? Restaurar essa consagração. Não que a gente está se tornando de novo legalista ou religioso, não tem nada a ver com isso. Mas a gente está falando de disciplinas do Espírito, que vai voltar a reacender esse toque
no nosso coração que a gente precisa receber de Deus. Essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus está falando, porque você vai ver durante a mensagem que é depois da consagração e da obediência que Josué ouve a Deus falando. Só depois. Primeiro ele obedeceu, para depois ele ouvir. E aí eu quero falar 3 pontos para que você alcance a consagração na sua vida. E o primeiro ponto é: obedeça a voz de Deus. Diga aí para o irmão que está do seu lado: obedeça a voz de Deus. Não, diga mais forte para dar a impressão que está. Isso, aleluia. Obedeça a voz de Deus, meu irmão. A gente precisa obedecer a voz de Deus. Eu sei que Deus tem falado conosco de várias formas. Então, por exemplo, quando a gente decide fazer as coisas aqui na Zoe, a gente está sendo direcionado por Deus. Eu não quero fazer as 12 horas de oração, de jejum e oração, só por ser desculpa o termo que eu vou dizer, não quero que as pessoas considerem dessa forma, é um ritual da Igreja Zoe, porque nós não fazemos rituais. Nós fazemos isso porque a gente sente o desejo de Deus, a gente estar aqui, da gente se conectar com isso. Então, tanto que antes era uma vez no ano, agora a gente está fazendo 2 vezes por ano, 12 horas. Quem sabe esse ano ele não nos peça 3 ou nos peça 4, eu não sei. Ou nos peça 18 horas, ou nos peça 24 horas, 48 horas. Não sei. Mas o que é importante é a gente tem que estar disposto a fazer aquilo que Ele pede que a gente faça. É estar disposto a ouvir a voz dEle, para alcançar a consagração nas nossas vidas. Então, a obediência vai nos levar a uma ação prática. O que é isso? Ele pede, eu faço. Eu lembro muito da minha criação. E o que era a obediência? Minha mãe mandava, eu fazia. Se eu fizesse, eu não fiz mais que a minha obrigação. Se eu não fizesse, tinha consequências. Não era assim? Agora, o que com Deus a gente tenta ainda negociar? Então, é por isso que eu falo para vocês que tudo aquilo que Deus me pede, eu faço. Deus pediu, eu faço. Talvez algo precise ser feito na sua vida, mas talvez algo precise ser desfeito. Talvez Deus vai pedir para que você faça algo, mas talvez Deus vai pedir que você desfaça algo. Agora, se Deus pediu, você está disposto a fazer. E esse pedir é interessante porque o pedir de Deus ele é claro, ele não é objetivo, subliminar. Claro. Quero o seu coração, não é claro? Claro, a Bíblia não fala que Deus quer o seu coração? Você não entende isso de uma forma clara? Ele não fala, eu não quero o órgão do seu corpo que é responsável por bombear o sangue pelo seu corpo, que é dividido entre átrio direito e átrio esquerdo. Ele fala dessa forma? Para que você fique confuso do que ele está falando. Porque se falar dessa forma, tem gente que não conhece dessa forma. Ventrículo, né? Ó, o coração tem um ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo. Veia a aorta e por aí vai. Se falar dessa forma, talvez a gente não entenda. Porque a palavra de Deus é direta e os pedidos de Deus para as nossas vidas são diretos. São diretos ao nosso coração. Vem como algo direto. Mesmo sendo algo para que a gente venha fazer,
ou como venha a ser algo que a gente não venha fazer. Então, que hoje, nessas 12 horas, que você venha ouvir de uma forma clara e direta o que Deus quer de você. O que Ele está pedindo para você fazer, e que você obedeça aquilo que Ele está colocando. A segunda coisa que eu quero falar, para você alcançar a consagração na sua vida, é que você permita ser tocado por Deus na intimidade do seu coração. Permita que Deus te toque hoje. Permita ser tocado por Deus aqui. De novo, não faça dessas 12 horas só mais um momento de 12 horas. Só mais um momento de pedido de você, que você vai só escrever pedidos de oração. Vai ter hoje ainda o momento da gratidão, onde você vai ficar, vai escrever, vai falar, vai declarar durante determinado tempo só palavras de gratidão. Nessa hora você não vai pedir nada. Você só vai expressar e liberar palavras de gratidão. Vai chegar esse momento. Mas até para isso, meu irmão, você precisa permitir que Deus toque o seu coração aqui hoje, na intimidade do seu coração. Deixe Ele chegar no mais profundo do seu coração aqui hoje. Permita que Deus toque no mais íntimo e no mais profundo do seu coração aqui hoje. Sabe, não deixa que seja só algo superficial. Peça para que seja algo mais profundo. Ninguém aqui hoje precisa ser circuncidado, porque esse acesso ele já é liberado. Então a consagração já é liberada para você. Você só precisa buscar isso hoje, permitir isso hoje. As nossas ações, elas comprovam o nosso compromisso com Deus. E se a gente está aqui, mesmo que a gente está de passagem, ou mesmo que a gente fique pouco tempo, ou mesmo que a gente faça o que der para fazer, mas são as nossas ações que mostram o nosso compromisso com Deus. São as nossas ações. Então, você tem que pedir para Ele hoje, Senhor, toca, Pai. Toca o meu coração no íntimo. Talvez eu não estou conseguindo mais que o Senhor toque no íntimo. Mas hoje eu estou querendo, eu estou pedindo, Senhor, revela, Senhor, a mim o íntimo do seu coração. Porque só aí você consegue ir por último ponto. Porque através da consagração você vai acessar os ambientes sobrenaturais de Deus. Porque chega de andar só no natural. Chega de ver só o natural. É hora de acessar aquilo que é sobrenatural. Lá no texto de Josué 5,15, que a gente leu no início, que diz que o comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Neste momento que Josué as tirou, ele é introduzido a um ambiente sobrenatural. Porque ele obedeceu aquilo que Deus pediu a ele. Eu não vou mandar ninguém aqui tirar o sapato, ficar descalço, porque esse lugar é santo. Não, não é isso. Você é santo. É isso que você tem que entender. É você que é santo. A consagração é sua. É você que vai acessar o sobrenatural. Não é esse prédio que acessa o sobrenatural. É você que acessa. É você, através dessa intimidade que Deus vai te tocar, que Deus vai fazer. É você que vai buscar esse sobrenatural. Sabe? É você que vai ouvir aquilo que Deus está falando. É você que vai ser obediente às palavras de Deus, às direções de Deus, aos comandos de Deus. Sabe? Aquilo que Deus está colocando. Porque os céus estão abertos. Se os céus estão abertos, as minhas orações sobem. Mas a palavra de Deus desce. Então, o que eu falo sobe, mas o que Deus fala desce. Então, ele escuta o que eu estou falando, mas eu quero escutar também o que ele está falando. Eu quero escutar.
E por que a consagração? Porque na consagração a gente fica mais sensível ao Espírito. Não é isso que a gente fala do jejum? A gente jejua para ficar mais sensível à voz do Espírito. Então a gente está jejuando porque a gente quer estar mais sensível à voz do Espírito. Agora, eu sei que tem gente que não pode jejuar porque toma medicação, porque está amamentando. Pode, está certo, não vai fazer. Ok. E Deus vai falar com você também, em nome de Jesus. Mas a gente tem que estar apto, assim, apto no sentido de disposto, disposição, de querer ouvir a voz de Deus. A gente não está aqui hoje em consagração à toa. Não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a voz de Deus para ser obediente naquilo que nós vamos fazer. São direções que Ele vai te dar para o ano, não só ministeriais. Quando eu falo ministeriais, oi. Mas eu estou falando para a sua vida, são direções para a sua vida. Na nossa célula quarta-feira, eu até falei que as maiores experiências que eu tive com Deus foi em momentos de orações individuais que eu tive. Então, as maiores experiências que eu tive com Deus, que eu consegui ouvir Deus de uma forma assim, audível, desculpa a redundância, mas clara. Mas já tive muitas experiências em multidões também, até porque os milagres dele acontecem em multidão para que a fé do povo seja ativada. Mas de ouvir direções de Deus, muitas vezes foram no particular. Por isso que a maioria do seu tempo, se você parar para perceber, nessas 12 horas, a maioria do seu tempo são orações sozinhas. Apesar de você estar em grupo, né, em família, são orações que você está pleiteando individual. Mas se você precisar de alguém, tem alguém do teu lado para orar por você, para te ajudar. E aqui, durante a hora, porque como é uma consagração para você vencer aí no meio das batalhas, vai ter uma hora nisso que você vai falar assim, Wagner, cara, tá difícil, eu preciso que você me ajude agora em oração. Me ajuda, porque o negócio está feio aqui agora. Aí o Wagner, não é só o Wagner não, tá? Estou só pro Wagner ultimamente, puxa vida. Ô Henrique, vai. Henrique, me ajuda em oração, porque o Wagner está precisando de ajuda também. Você também, pelo jeito aí. Vai doar sangue? Vai estar tudo bem? Vai fazer exame? Tá bem, né? Tá bom. Me ajuda em oração, ora por mim aqui agora. Cobre de oração agora aqui. Guerreia comigo. Mães que oram, né? Guerrear aqui. Ei, povo, ó, acorda aí. Tem filho aí de mãe aí fora aí. E tem mãe chorando agora pelo filho que está perdido. Vamos ajudar essa mãe em oração agora. E a gente está aqui em consagração para isso. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Os kids. Por que kids não participa aqui com a gente? Ah, porque kids não pode jejuar 12 horas. Mas será que a gente não pode ensinar eles a orarem? Estou só comentando. Ensinar, e tem um participando aí com a gente aí, limpando o chão da igreja de um lado para o outro. Né? A gente tem que introduzir as crianças na vida da igreja, é o nosso papel. Nem que eles não fiquem o tempo todo, mas que eles sejam introduzidos nisso, para eles entenderem a importância disso. Então a gente está aqui, meu irmão, buscando essa consagração, porque a gente crê, meu irmão, que é a resposta à voz de Deus, essa obediência à voz de Deus, que vai permitir que a gente alcance a vitória, que a gente veja as promessas de Deus se concretizando na nossa vida. Amém? Glória a Deus. É claro que eu fiz uma síntese de tudo aquilo que eu iria falar, mas a mensagem foi clara a nós e a gente está aqui para isso hoje. Eu quero orar com você. Eu quero que de uma forma, é óbvio, de novo, ninguém aqui vai tirar os sapatos, não é isso. Mas Deus está pedindo para você hoje
tirar as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo, porque você é santo. Que você tenha a mesma atitude que Josué teve. E Josué tirou. Porque Josué estava disposto à consagração e à obediência a Deus para conquistar coisas inimagináveis, extraordinárias, a se consagrar no meio da batalha, para que ele viesse a ter uma vida vitoriosa, assim como você vai ter, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé aí onde você está. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, nesta manhã. Nesta primeira